E então, galera, vamos lá. Agora a gente vai entrar na parte elétrica. Vamos ver física, eletricidade. Coloquei aí na questão 11, a questão 8 e 2 nessa listinha. E vamos lá, beleza? Então, ó, começando aí pela questão de número 11. A questão de número 11, ela diz o seguinte: um aluno do IF, lá do Ceará, dispõe de 4 objetos esféricos idênticos eletrizados conforme a figura a seguir. Então, um está com carga Q, outro está com carga menos 6Q, outro com carga 4Q e o outro menos 7Q. Eu coloquei todos ali. Ele efetua os seguintes procedimentos: toca C em B a distância e em seguida separa C de B. Depois ele toca C com A, B distante e em seguida separa C de A. E depois ele pega A com B e vai colocando um com um. Aí ele diz: é correto afirmar-se que a carga final das esferas A até D e a soma das cargas das 4 após os procedimentos realizados pelo aluno valem quanto? Então, vamos dar uma olhada, né? Isso aqui é um processo de eletrização por contato. Bota em contato um a um, cargas idênticas, né? Elas ficam com sinais iguais. Depois eu separo, boto em contato outro com outro e assim vai. Então, ó, de início, a gente tem aqui C em B. Então, C e B. Do jeito que a gente fez na aula, ó. Como é que vai ser aqui C com B? Quem é a carga final? Vai ser vai ser 4Q mais menos 6Q dividido por 2. Então a carga final vai ser a carga de C, que é igual à carga de B, que vai ser igual a 4 positivo com menos 6 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos Q. Então essa é a carga final de C e B. Só que depois ele vai fazer o seguinte: vai tocar C com A. Qual é a carga de C? Não é menos Q? Então, ó, em seguida ele vai tocar a carga C com A. Então, quanto é a carga C? Ó, quanto vai ser a carga C? Tá gravando. Carga C, ó, carga final, carga C, menos Q, carga de A, mais Q, dividido por 2. Então, a carga final, linha, porque é do outro contato, vai ser a carga de C, que é igual à carga de A, porque na eletrização por contato, os corpos têm cargas de sinais iguais. E por fim a gente vai ter o quê? A carga final é 0, eles vão ficar neutros, tanto C quanto A. B continua menos Q, porque B ficou à distância. Aí agora a gente vem, ó, no fim ele vai colocar em contato A e B. Então, ó, carga final, 2 linhas, porque é um novo processo, vai ser a carga de A, que vale quanto? Não é Q, é 0, em seguida. Então, 0 mais quanto é a carga de B? Não foi menos Q? Mais menos Q dividido por 2. Então, ó, a carga final, 2 linhas, é igual a carga final de A, mais a carga final de B. Eles, ó, têm uma carga final de menos Q sobre 2. Então, o que é que a gente vai ter no fim aqui
Vou colocar de roxo para vocês sacarem. A carga final de A é menos Q sobre 2. A carga final de B é menos Q sobre 2. A carga de C é neutra. E a carga de D, a gente nem tocou em D, né? É menos 7Q. Tranquilo? Então, ó, quanto é a carga de cada um? Menos Q sobre 2 de A, menos Q sobre 2, neutro e menos 7Q. Então, a gente fica aí com a letra, só tem uma letra, né? Letra B de bola. E qual é a soma das cargas? Menos 8, porque é menos 7, menos meio, menos 8. Tranquilo? Questão 12. 12 não, questão 11, letra B de bola. Questão 11, B de bola. A 12 e a 13 eu vou deixar para o fim, tá? Dê uma olhadinha na questão 16. Questão 16 é bem de boa. Repara no seguinte, ó. Duas cargas elétricas idênticas são postas a uma distância R0 entre si, tal que o módulo da força de interação entre elas é de F0. Se a distância entre as cargas for reduzida a metade, o módulo da força de interação entre as cargas será quanto? Gente, é fácil essa daqui, né? É o que eu estava dizendo na aula. A gente tem esse tipo de questão bastante cobrado e a gente tem dois momentos aqui. A gente tem o início e tem o fim. Então, ó, olha aqui. No início, você pode fazer de outro jeito, mas no início eu tenho F0. Quem é F0? É K, Q1, Q2, sobre a distância ao quadrado. Concorda? Então, quem é F0? É isso aqui tudo. Agora eu tenho o fim. Eu tenho o final. Na situação 2. O que é que eu tenho na situação 2? Eu tenho uma força F, que eu quero descobrir. A carga e as cargas são as mesmas, né? O que foi que mudou? A questão está dizendo que a distância foi reduzida à metade. Então, está querendo dizer que isso aqui foi reduzido à metade. E isso, ó, está ao quadrado. Não é não? O que é que eu quero que vocês façam aí? Existe o jeito mais simples, né? O jeito mais simples é se força é uma constante, porque isso tudo é uma constante, eu vou chamar de x, e o raio, que é a distância ao quadrado. Se aqui caiu pela metade, é porque a força vai aumentar a quarta parte. Tudo bem? É isso, esse é o jeito mais simples de se resolver. Qual o jeito mais técnico de se resolver? Né? Se é que a gente pode chamar assim. Pode fazer o seguinte, ó, uma discursiva. Caso isso apareça uma questão discursiva, você vai fazer o seguinte, ó. Quem é isso aqui? Quem é essa nova força? É a K. As cargas não mudaram, são as mesmas, então você repete. Vai ficar o quê? R ao quadrado dividido por 4. Não é não? Aí repara, o que é isso aqui? Isso aqui não é exatamente F0? Olha agora. Aí você ia dizer, substituindo a equação 1 na equação 2, uma discursiva. Quem é a nova força? É F0, ou esse 4 não passa multiplicando? É 4 vezes F0. E assim você, ó,
acaba com a questão. Tranquilo? Então, questão 16, letra A. Questão 16, letra A de aprovação. Questão 16, ó, letra A. Tranquilo? Simbora. Vamos para a questão 14 e 15. Porque essa daqui eu quero dar uma explicadinha interessante para vocês. É uma coisa que é de física moderna e que eles deram um jeito de colocar em eletrostática. Então, lembra de MCU? Vamos relembrar aí. Questão 14 diz o seguinte: novos combates à tuberculose. Como combater a bactéria causadora da tuberculose quando ela já apresenta resistência a diversos antibióticos? O Laboratório Nacional de Louis Synchrotron, em Campinas, possui uma linha de pesquisa para analisar moléculas que se ligam às enzimas importantes da Mycobacterium tuberculosis, como ponto de partida para novos fármacos. O LNLS possui um tubo circular, já tem que pensar em MCU. Não tem o que fazer não, a gente conversou muito sobre isso. MCU, força centrípeta, já tem que, ó, tá toda hora atento quando bater o olho em circular. Onde um feixe de elétrons move-se com velocidade próxima da luz, numa órbita de raio de 32 metros. Aí ele diz, ó, o fluxo de elétrons constitui uma corrente elétrica de 0,12 amperes, através de uma seção transversal do tubo, que pode ser considerado como um fio condutor. Lembrando que a carga do elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, o número total de elétrons contidos na órbita é quanto? Lembra de uma fórmula que eu falei de quantidade de carga elétrica, que eu disse que vocês iam esquecer? Não é para esquecer, a gente vai usar agora, por isso que eu já coloquei ela, porque ela é bastante importante. Repara no seguinte, ele quer o número de elétrons, ele deu corrente, existe uma fórmula que a gente vai ver mais para frente, que é essa daqui, ó, carga é corrente vezes o tempo, corrente elétrica, que é dada em amperes. E outra fórmula que existe é a que a gente já viu, carga é M vezes a carga elétrica fundamental. É a mesma carga, então eu vou igualar para tentar descobrir o M. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele me deu corrente, eu tenho como ver o tempo, já que ele está dando uma volta. Então, ó, como é que eu posso pensar aqui? Q é igual a Q. Então, I vezes T é igual a N vezes E. Portanto, quem é o N? IT sobre E. IT sobre E. Agora repara. Eu tenho a corrente. Eu tenho a carga elementar. Se eu descobrir o tempo, eu acabo com a questão. Mas como é que eu descubro um tempo nesse tipo de exercício, né? Como é que eu vou descobrir o tempo? O tempo você pode fazer o seguinte, ó. Não é um movimento circular? A gente tem que lembrar da equação fundamental do MCU, né? Que eu ficava brincando, ó, que a gente usa tanto ela, pode chamar ela de fundamental. Então, onde é que eu posso botar um tempo aqui? Isso. Ômega é 2π sobre T. 2π sobre T. Então, ó, perfeito, lembrou bem. 2π sobre T vezes o raio. E quem é o T? É o mesmo tempo daqui, pô. Então vai ficar 2πr sobre a velocidade. Vindo para cá, quanto é o nosso tempo? 2 vezes 3,14. O raio, a questão disse que era 32. E a velocidade é da luz, 3 vezes 10 oitava. Então esse tempo vai dar 6,7 vezes 10 a menos 7 segundos. Uma vez que a gente fez isso, continuamos, ó.
corrente ele disse que era 0,12. O tempo, 6,7 vezes 10 a menos 7. E a carga fundamental é 1,6 vezes 10 a menos 19. O número de elétrons vai ser 5 vezes 10 a 11 elétrons. 5 vezes 10 a 11 elétrons. Isso nos dá a letra B de bola para a questão 14. Tranquilo? Interessante, né? E agora a gente vai para a questão 15. A questão 15 ela é bem interessante. Eu acho que foi a melhor questão daqui, viu? Questão 15, bastante interessante. Resumindo, ela diz que C está neutra, mas está conectada, ó, à Terra, um fio terra, né? Está aterrada. Ela está neutra. Se ela mas isso aqui é móvel. Se ela se mover para cá, negativo. Se ela se move para cá, positivo. Aqui a gente tem um condutor. A está neutro, mas B pode ficar positivo ou negativo. Tudo bem? É tudo isso que a questão diz. Ele está querendo dizer assim, ó. Ao se aproximar da esfera isolante AB da esfera C, pela direita, né? Pela direita. Conforme indica a figura, qual será a inclinação do fio metálico? Ele vai para o negativo? Ele vai para o positivo? Aí, ó, a questão, o item A está dizendo assim, ele vai para o negativo se a carga Q, que está em B, for menor que zero, se for negativo. Vem comigo. Quem não entendeu, lê de novo a questão. Isso aqui está neutro. Então, digamos que ele tem 5 prótons. E se ele está neutro, ele tem 5 elétrons. Não é não? Neutro, C está neutro. Agora repara. Se B for negativo, gente, se B for negativo, aqui não vai ficar tudo negativo em B? Negativo com negativo faz o quê? Repele. E você tem que lembrar que quem se mexe são apenas os elétrons. Então, quando B é menor que zero, que é o que o item A está dizendo, não há uma repulsão, o que é que esses elétrons vão fazer? Eles vão escoar para aqui. E como é que vai ficar C? Positivo. C ficou positivo. Positivo com negativo vai fazer o quê? Atrair. Então, se B for negativo, vai ter atração. Ele vem para o lado positivo. Beleza? Então, tá errado esse item A. Nula, se Q for menor que zero, não, né? Ele não vai ficar parado, ele vai se mexer para cá. O item B também está errado. Vamos dar uma olhada no item D de dado. Se Q for maior que zero, ele está dizendo que vai ficar negativo. Ele está dizendo que se B for positivo, vou apagar aqui. Ele está dizendo que se B ficar positivo, se B ficar positivo, se B ficar positivo, ó, tá neutro. Tá neutro. Inicialmente neutro. Se B fica positivo, o que é que esses elétrons vão fazer? Não vão se atrair? Então os elétrons, ó, vão vir para cá. Aqui não vai ficar parcialmente positivo? Elétrons vão subir. Aí ela fica negativa. E o que é que vai acontecer? Ela vem para o positivo para se atrair. Então qual é a nossa resposta?
Se B ficar carregado positivo ou negativamente, tanto faz se ficar positivo ou negativo, a esfera C vai ir para o lado positivo, né? Independentemente se Q for positivo ou negativo. Agora, se Q for neutro, ela fica parada, né? Então, ó, a gente tem aqui letra C de casa na questão de número 15. C de casa. Espero que tenham entendido. Eu vou apagar aqui e a gente vai fazer as questões de número 12 e 13, que são bastante interessantes. Nessa parte aqui das questões 12 e 13, né, como eu tinha dito, são questões que estão envolvendo física moderna sendo trazidas para a eletrostática. Então, faz-se necessária uma explicação do que é o efeito fotoelétrico para que vocês consigam entender como é que está funcionando aqui. Então, primeira coisa, a gente sabe que, e eu vou reforçar isto lá em ondas, que a luz ela tem um comportamento dual, duplo. Ora ela se comporta como onda, ora ela se comporta como partícula. E ponto final. O efeito fotoelétrico é um efeito corpuscular da luz. Já anota aí, ó. É um fenômeno corpuscular da luz. Corpuscular da luz. Isso é um fenômeno fotoelétrico. A onda se comporta como partícula dotada de massa, né? Então, e o que é um efeito fotoelétrico? Bote aí, ó. Consiste na retirada de um elétron de uma superfície metálica quando o metal é incidido por uma onda eletromagnética, né? Por luz. Entre parênteses, bote luz. É luz que a gente está estudando, né? E ponto. Mas para a luz conseguir arrancar esse elétron, gente, é necessário uma energia mínima, que a gente chama de função trabalho. Função trabalho. Eu vou explicar tudo bem direitinho com um desenho. Então, vamos aqui. Outra coisa que eu quero que vocês relembrem é o espectro luminoso. Então, a gente tem aqui o vermelho. Aqui a gente tem o violeta. No meio, a gente tem o verde. Aí aqui a gente tem azul, anil, violeta. Aqui a gente tem alaranjado e amarelo, né? Tudo bem? O que é que a gente sabe? Que para lá a gente tem um aumento da frequência. Para aqui a frequência é maior. E pela equação de Planck, o H é uma constante de Planck. Quem tem maior frequência tem maior energia. Gravem isso. Maior frequência, maior energia. Então, para cá também aumenta a energia. Beleza. Repara no seguinte. Imagina uma placa. Uma placa desse cara aqui. Eu vou te dar alguns exemplos, tá? Aqui está cheio de elétron. Elétron. Essa placa aqui, eu vou dizer que é uma placa de ouro. Estou inventando todos os dados. Placa de ouro que está com os elétrons. Eu venho, ó. Vou encher de elétrons aqui a minha placa de ouro. Aqui. Placa de alumínio, vamos lá. Alumínio que é mais baratinho. Alumínio. Tranquilo. Reparando o seguinte. O que é um efeito fotoelétrico? Eu vou jogar energia aqui e eu vou arrancar esses elétrons. Eu vou
ionizar a estrutura. Arrancando os elétrons, ionizo a estrutura. É isso que eu vou fazer. Então, repara no seguinte. Se eu vier com uma luz vermelha incidindo aqui, outra coisa, vai surgir um termo que a gente vai chamar de função trabalho, que para esse elétron de alumínio vai valer 10 joules, tá bom? Se eu der 10 joules, eu arranco. Se eu der uma energia menor, não arranco. Imagina que existe uma fórmula para a gente calcular isso, mas eu estou sendo bem simplista, só para a gente entender isso. Luz vermelha. Essa luz vermelha, digamos que essa luz vermelha vai fornecer 8 joules para arrancar esse elétron. 8 joules. Ela vai conseguir arrancar? Não, né? Não arranca. Então, o primeiro fator está relacionado à frequência. Frequência da luz vermelha é baixa, o que produz uma baixa função trabalho. Aí você está perguntando, Júlio, e se eu aumentar a intensidade? Se eu colocar uma luz vermelha grandona, ó. Se você colocar uma luz vermelha grandona, com maior intensidade, não adianta, porque tem que vencer a função trabalho. Então, o primeiro raciocínio, se a função trabalho for insuficiente, né, se a energia da onda for insuficiente, não há efeito fotoelétrico, não há retirada do elétron daquele metal. Agora, eu vou iluminar com a luz verde. A luz verde não tem uma frequência maior que a vermelha, então a luz verde vai vir com 10 joules. Ela retira elétron, porque ela está sendo igual à função trabalho. Estou sendo bem didático aqui para vocês entenderem. Retira. E se eu aumentar, isso aqui tem a ver com a frequência. Com a frequência. E se eu aumentar a intensidade, Júlio? Se você aumenta a intensidade da luz verde, a gente vai retirar mais elétron. Então antes só tirava um, agora ó, tira esses todos. Se a função trabalho da luz, se a energia, a frequência da luz for maior que a função trabalho, você retira elétrons. E se você aumentar a intensidade, você retira e mais elétrons, porque você aumentou a área de ação. Então aqui, ó, sai muito elétron ao aumentar a intensidade. E se eu vier com roxo? Se eu vier com roxo, iluminando aqui, ó. Se eu vier com roxo, digamos que o roxo tem 13 joules. A frequência é maior. Se ele promove isso aqui, isso tem a ver com a frequência. Olha o que a frequência vai fazer. Retira elétron e o excesso é usado na energia cinética. 2 joules de energia cinética, ou seja, ele não só sai retirando elétron, como ele sai muito rápido, porque ele venceu a função trabalho. Você usa a frequência do violeta na fórmula da função trabalho para calcular isso. Não é interessante para a gente aqui. Se eu aumentar a intensidade do roxo, sai muito mais elétrons. Sai muito mais elétrons. Então, repara nisso. Quanto maior a intensidade, maior a quantidade, desde que a energia da onda luminosa seja intensa. Com isso,
que é que a gente pode sacar? Não adianta uma frequência baixa, porque não vai retirar elétrons de jeito nenhum, nem aumentando a intensidade. Frequência é retirada, mas energia cinética. Ele retira o elétron e o elétron sai mais rápido. Intensidade é o número de elétrons que aumenta. Mas se eu não tiver uma energia suficiente, tanto faz a intensidade, não vai influenciar em nada. É o caso do vermelho, ó. Eu posso encher ele de vermelho, não vai sair nada. Com isso, a gente vai poder entender as questões 12 e 13. Ele falou que um eletroscópio pode ser construído por 2 tiras de metal suspensas por uma haste pequena. E vamos lá para a segunda linha, né? Quando a chapa de zinco é carregada negativamente por uma fonte externa, as tiras se afastam uma das outras, conforme a figura A. Está aqui, eletrizou, ficou tudo negativo, repele, a haste abre. Se nessa situação você iluminar o zinco com a luz do sol, o zinco e o eletroscópio serão descarregados. O zinco e o eletroscópio serão descarregados. E as abas do eletroscópio irão se juntar novamente, conforme a figura B. Então, se eu venho com o sol, elas vão voltar a se unir. O que é que o sol está fazendo aí, gente? O sol é energia ultravioleta, alta intensidade energética. Bate na lâmina de zinco e retira elétrons. Aqui não estava cheio de elétron? Quando o sol bate, esse elétron sai. A estrutura começa a ficar com falta de elétrons, ela vai ficar neutra. Ó, quando ela fica neutra, o que é que vai acontecer? Fechou. Por isso que fechou. Por que fechou? Porque o sol emitiu energia que retirou esses elétrons, efeito fotoelétrico. Vamos para o item C. Se por outro lado, colocarmos um pedaço de vidro acima do zinco, ou seja, o sol, mas eu boto um zinco, um vidro, né? Iluminarmos o eletroscópio com a luz do sol passando pelo vidro antes de atingir o zinco, nada acontecerá, mesmo com o eletroscópio e o zinco inicialmente carregados negativamente. Ou seja, o vidro está atrapalhando aí a situação, né? Dentre as alternativas abaixo, qual delas explica corretamente o resultado mostrado? Por que não está eletrizando? Porque o ultravioleta não está passando com a frequência suficiente para retirar o elétron. Se não chega com energia suficiente, não libera nada, não arranca o elétron. A função trabalho não vai ser correspondida. Então, ó, o vidro bloqueia a luz ultravioleta, cujos fótons possuem energia maior que a função trabalho do zinco. Sim, a luz do sol possui maior função trabalho do que o zinco, né? Por isso que arranca os elétrons. Está correto. E o vidro? O vidro bloqueia essa ação, protegendo a placa de zinco. Corretíssimo o item A. Olha o item B. O vidro bloqueia a luz infravermelha? Não, a luz do sol é ultravioleta. C. O vidro reduz a intensidade total da luz que incide no zinco, implicando em uma quantidade de energia menor do que a função trabalho do zinco. Ele não reduz a intensidade. Intensidade é a luminosidade. Ele está diminuindo a energia que está passando, a frequência que está passando, e não a intensidade. Não é intensidade. O vidro está bloqueando o raio UV. É energia. É tanto que o raio ultravioleta, quando bate em superfícies, de tanto perder energia, ele vai virando infravermelho, que aquece. Então, o vidro não está diminuindo a intensidade, ele está diminuindo a frequência. Vai diminuir a frequência e diminuir a função trabalho da ultravioleta, vindo do sol. Tudo bem? D. Quando a luz do sol incide na placa de vidro, pelo efeito fotoelétrico, elétrons são ejetados.
O vidro não vai perder os elétrons, não tem nada disso. A placa de vidro é isolante, impedindo a ejeção dos elétrons em excesso do zinco. Não, a placa de vidro bloqueia a ação do raio luminoso. Então a 12 é a letra A. Questão 13 segue a mesma linha de raciocínio e ela vai falar muito com intensidade aqui, né? Ele diz que o eletroscópio de folhas é um aparelho utilizado para detectar cargas elétricas. Ele é constituído de uma placa metálica que é ligada através de uma haste condutora elétrica, as duas lâminas metálicas finas. Está aqui a estrutura, né? E se as duas lâminas estiverem fechadas, indica que o eletroscópio está descarregado. Se abertas, indica a presença de cargas elétricas, ou positiva ou negativa, a gente não vai saber, só se fizer algum teste. Então, considera o eletroscópio inicialmente carregado positivamente e que a placa seja de zinco. Então, eletroscópio inicialmente carregado positivamente. E que a placa seja feita de zinco, fazendo-se induzir luz eletromagnética vermelha sobre a placa. Então, ele está positivo. Por isso que ele está afastado ali. Aí vamos lá. Fazendo a luz monocromática vermelha, com baixa energia, né, o vermelho. Tá aqui a luz monocromática vermelha, vindo para cá. Sobre a placa, observa-se que a abertura das lâminas, ou seja, elas já estão aqui, aumenta muito, aumenta um pouco, diminui um pouco, não se altera. De início, você já imagina que vai aumentar. Porque se a luz bate aqui, vai arrancar elétron, aqui vai ficar positivo, cada vez mais positivo, mais elétrons daqui vão subir, vão ser arrancados, e aqui vai ficar cada vez mais positivo, abrindo mais. De início você pode pensar por aí. Agora vamos ver a justificativa, né? Aumenta muito, pois a energia dos fótons de luz vermelha é suficiente para arrancar muitos elétrons da placa. Gente, como essa é uma questão de escola militar, a gente tem que perceber um conceito aí de função trabalho, tem que ter noção. Geralmente a luz vermelha não vai conseguir arrancar muitos elétrons, né? Isso é um conceito prévio, então vai ver que na prova deles já seja importante você já chegar sabendo disso, no nosso caso não. Mas vamos eliminando as coisas. Olha o item B. Aumenta um pouco, pois a energia dos fótons da luz vermelha é capaz de arrancar apenas alguns elétrons da placa. Não existe arrancar alguns elétrons e não existe arrancar muitos elétrons. Mesmo sendo da EFON, você não é obrigado a saber a função trabalho de cada substância, de cada metal, de cada luz. Não é. Como é que você elimina o item A e o item B? Pela minha explicação. A frequência não tem a ver com a quantidade de elétrons. A frequência tem a ver com arrancar ou não arrancar elétrons. Frequência é parceira da energia, né? É a mesma coisa. Qual o erro do item A e do item B? Que ele está falando que a luz vermelha, ou seja, frequência, arranca muitos elétrons. Não! Frequência arranca um elétron. O máximo que a frequência pode fazer é arrancar e o excesso jogar de energia cinética para esse elétron sair correndo. Quem é que arranca muitos elétrons ou poucos elétrons? Isso. A intensidade arranca muitos elétrons ou poucos elétrons. Por isso que os itens A e B estão errados. Podia aumentar? O vermelho podia arrancar elétron? Podia. Mas a explicação está errada. Beleza? Logo, a gente vai para o item D de dado. Não se altera, pois a energia dos fótons da luz vermelha é insuficiente para arrancar elétrons da placa.